Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos estudando o livro de Jeremias. Hoje eu quero chamar a vossa atenção para o capítulo 35. Os irmãos têm percebido que eu tenho pulado alguns capítulos. No futuro mais próximo estarei estudando mais aprofundadamente os livros de Jeremias. Mas hoje eu quero chamar a vossa atenção para o capítulo 35. Quero vos falar acerca de uma tribo chamada Recabitas. Jeremias usa essa tribo para mostrar o exemplo de fidelidade, chamando a atenção do povo de Judá para se converter ao Senhor nosso Deus. Ele é bastante extenso, esta mensagem, mas eu estarei reduzindo o máximo. O capítulo 35 começa assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa do Recabitas, e fala com ele, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhe vinho a beber. Então tomei a Josanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e seus irmãos, e todos os filhos, e toda a casa dos Recabitas. E eu levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gigadália, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Mazéia, filho de Salum, o guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa do Recabita taça cheia de vinhos e copos, e disse-lhe: bebeis vinho. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificais casa, nem semeareis semente. Não planteis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andeis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai. Eu quero, nesse instante, trazer uma mensagem, Pai, falando sobre o valor da temperança, da obediência, da fidelidade. Ó Deus amado, usa-me conforme teu querer, para transmitir, Senhor, a tua palavra, esta palavra oriunda, ó Deus, do teu coração, ao coração da tua igreja. Esse, ó Deus, é a minha
expectativa de ser utilizado por Ti, Pai, pelo poder que há. No nome do Senhor Jesus, eu invoco a presença do Espírito Santo para que o Senhor use-me conforme o Teu querer, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e diletos irmãos, chamo a vossa atenção para esta passagem de hoje. O Jeremias ele traz-nos uma mensagem acerca do valor da temperança. Ele vem mostrar-nos algo referente à bebida forte, à bebida alcoólica. Nós temos muitas vezes observado que existe muito cristão hoje que estão com a vida destruído por causa de um vício, por causa do alcoolismo. Pessoas que têm filhos, cristãos que têm filhos envolvidos com alcoolismo e também com drogas. E tudo isso tem afetado a comunidade cristã. Jeremias ele traz-nos algo, uma mensagem. Ele usa uma tribo inteira para trazer-nos um exemplo de obediência e de fidelidade. Jeremias, portanto, utilizou vários métodos para apresentar a palavra de Deus ao povo de Judá. Nessa mensagem de hoje, quero vos trazer o que ele usou, que ele utilizou uma tribo inteira para ensinar aos filhos de Israel acerca da importância de se respeitar as ordenanças divinas. Os recabitas se recusavam a beber vinho porque o patriarca da família havia determinado que seus descendentes não bebessem vinho de forma alguma. Os recabitas foram obedientes e demonstraram respeito às tradições de seus pais. Deus queria que o povo de Judá compreendesse que eles não estavam compreendendo, nem sequer estava respeitando as suas leis. Não respeitava as ordenanças de Deus. Eles desobedeciam a Deus e por isso eles seriam disciplinados, sofreriam as consequências. Se quisermos, amados irmãos, agradar ao Senhor, precisamos obedecer-lhe. A obediência é uma prova de nosso amor para com o Senhor nosso Deus. Amados e diletos irmãos, quem eram os recabitas? Quais eram a origem dos recabitas? Que precisamos compreender, amado, as mensagens da palavra de Deus. Os recabitas, eles honravam a tradição de seus antepassados. Se a igreja de Cristo fizesse semelhante a este povo, se tivesse compromisso com a palavra de Deus, que combatesse o pecado, a imoralidade, tanto os seus membros como aqueles que o cercam seriam uma bênção na presença de Deus. Precisamos compreender, portanto, amado, a mensagem que Jeremias traz para nós nesse dia de hoje. Vamos ver quais são a origem dos recabitas, quais são os legados que eles deixaram para ser exemplo em nossa vida. Legaremos-nos os recabitas um exemplo tão marcante que passando 26 séculos ainda não se inspiraram
em seu equilíbrio e temperança. E Deus levou-lhe em conta a piedade quando da destruição de Jerusalém. O Senhor deu-lhe suas almas como despojo, foram preservados do mal, enquanto os filhos de Judá, que haviam se contaminado, havia praticado a maldade, vivendo vida viciosa, eram entregues à ruína. O mundo está, amados, se destruindo cada vez mais. Como estamos a nós comportar nos dias atuais? Será que estamos agindo como os recabitas, obedecendo à lei do Senhor? Ou estamos nos afundando nos vícios e nos prazeres mundanos que nos cercam? Nesta estudo de hoje, quero vos trazer acerca daquilo que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que ordena-nos o Senhor. Vamos, amados irmãos, juntos visitar a casa dos recabitas. Quais era a maneira como esta tribo se mantinha? Quais era a origem dos recabitas? Quando o Senhor ordenou a Jeremias que visitasse o recabita, tinha já uma história aproximadamente de 250 anos. Os recabitas eram uma tribo nômade, dedicada ao pastoreio. Foram pouco a pouco aparentando-se com os queneus, com os descendentes do sogro de Moisés, que era sacerdote, o Jetro, sogro de Moisés. Basta lermos livro de 1 Crônica, capítulo 2, verso 55, nós veremos a história, o início da história deste povo sendo aparentado com Jetro, até se constituir numa expressiva e piedosa clã, uma tribo, assim dizendo, destacando-se como uma tribo, criando os seus filhos, aumentando a sua descendência. Qual era o relacionamento deste povo com o povo de Israel? Pois eles não eram descendente de Israel. Os recabitas entram na história do povo de Deus de maneira heróica, amados. Jonadab, um dos seus patriarcas, é convidado pelo rei Geu a extirpar os profetas de Baal do reino do norte. Nesta ocasião, o recabita identifica-se como tendo um coração reto diante de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 até o versículo 27. Apesar do rei Geu ter desviado-se da presença de Deus e dos outros líderes de Israel terem se afastado da presença do Senhor, mantiveram seus recabitas fiéis à lei de Deus. Embora eles não passassem de forasteiro entre os hebreus, eu já vos disse que ele não era um descendente de Israel, ele não era descendente de Jacó.
Eles não eram, portanto, considerados filho de Israel. Não havia promessa para eles. Mas, mesmo sendo forasteiro, abraçaram a fé. Foram fiel ao Senhor nosso Deus. O encontro dos recabitas com Jeremias acontece por uma ordem de Deus. A palavra é bem clara. A palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os na casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhe vinho a beber. Portanto, a experiência, o encontro, o relacionamento dos recabitas com Jeremias acontece por uma ordem divina. Os recabitas, eles não eram habitantes de Jerusalém. Eles não habitavam, eles não possuíam terra, não possuíam herança. Os recabitas achavam-se em Jerusalém para fugir, ou seja, para escapar das forças babilônicas, que dentro, em breve, haveria de destruir a cidade santa, a Jerusalém. Portanto, os recabitas se encontravam na periferia de Jerusalém. Armaram eles as suas tendas, pois eles não possuíam casa. Eles habitavam em tendas constituídas, feito muitas vezes de couro, de pele de animais. E agora recebe o inesperado convite de um profeta de Deus para se dirigir à casa de Deus. O profeta convida os recabitas para irem até a casa de Deus. Aqui, amado, seria encenado mais um duro sermão aos descendentes de Jacó, visando demovê-los de sua rebelião contra o Senhor. Precisamos compreender que muitas vezes Deus utiliza exemplo parece de coisas loucas do mundo, para atrair a atenção do seu povo. Deus utiliza o exemplo dos recabitas para ensinar seu povo a respeito da fidelidade aos seus mandamentos. Qual era o estilo de vida dos recabitas? Foi exatamente entre as trevas e a apostasia de Israel que Jonadab sentiu o poder de Deus impulsionando a fundar uma sociedade que tinha por base a temperança, a modestia, uma sociedade aparentemente frágil. O principal termo que Jonadab teve foi o temor a Deus. Vejamos, pois, qual são o estilo de vida deste povo, que era nômade, que não possuía terra, não tinha herança, não se fixava em lugar nenhum, viajava como peregrino constantemente. Os recabitas, eles receberam uma ordem do seu líder, a abstinência de bebidas fortes. Resolveram eles a abasterem-se totalmente das bebidas fortes, pois sabia muito bem ser este nociva
à moral e aos bons costumes. Provavelmente Jonadab ensinou a palavra de Deus aos seus descendentes, pois em Gênesis 9, verso 20 até o 23, e também no capítulo 19, verso 32 a 38, nós encontramos uma referência acerca do vinho, acerca da bebida forte. Além disso, estava o vinho intimamente associada às festas dos ímpios cananeus. Ora, se quiserem, amados irmãos, constatar o que destrói a alma do ser humano, é o vício, amado. Os recabitas queriam viver como povo de Deus e assim obedeciam. Eles obedeciam à ordenança do seu patriarca. Deveriam primar por uma conduta sóbria e recatada. Eu pergunto a você, meu ouvinte, meu irmão, meu amigo, tem você vivido de maneira sóbria perante o Senhor nosso Deus? Ou tem se entregado aos vícios mundanos, à concupiscência carnal, à lascívia, a desobedecer à vontade de Deus? Lembre-se, Deus há de julgar também nossa intemperança, a nossa desobediência. Os recabitas mostraram fidelidade ao Senhor nosso Deus, visto que nesse texto, ou seja, no contexto cultural, os recabitas pareciam os mais estranhos dos homens. Além de se abasterem da bebida alcoólica, fazia questão de viver como peregrino. Faziam questão de viver como se não possuísse, se não prendesse a bens material. Eles não davam importância, portanto, à propriedade, a dinheiro. Não habitava em casa própria, habitava em tenda. Era como se fosse um povo cigano. Era um peregrino. Amados, se nós conferirmos o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 13, a Bíblia diz que nós somos peregrino. E os recabitas viviam como peregrino, a fim de protestar contra a intemperança e a injustiça e a própria idolatria que já dominava a Israel e a Judá. Ainda, amados, nós, nos dias atuais, nós consideramos peregrinos do Senhor. Não podemos assimilar a cultura pecaminosa do presente século, pois o mundo está se corrompendo, o pecado jaz à porta, amados. O mundo está cambaleando devido à contaminação do pecado que tem aflorado neste mundo tenebroso. Analise o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e o próprio livro de Hebreus, capítulo 11, verso 13. Os recabitas honravam a tradição dos seus antepassados. Ao contrário dos judeus que já se havia esquecido da lei de Moisés e do exemplo dos patriarcas, levava os recabitas em consideração o que lhe havia recomendado Jonadab, filho de Recabe. Assim ouvimos e fizemos, conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai.
Jeremias, capítulo 35, versículo 10. Como haviam eles honrado seu pai, tinha ele sido obediente à voz do seu patriarca, por serem fiéis, por honrar a memória do seu antepassado. Agora o Senhor dá uma gloriosa promessa para a descendência dos recabitas. E o Senhor diz através de Jeremias, e a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, o vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho do Recabe, que assiste perante a minha face todos os dias. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã estarei dando continuidade a esta mensagem. Aguarde somente amanhã. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém?